Iniciando nosso material a respeito do dimensionamento de máquinas elétricas, nós vamos separar a primeira parte, nós vamos falar um pouco sobre normas, sobre o que está acontecendo em termos de padronização quando se fala em desenvolvimento, ou fabricação ou produção de máquina elétrica, e depois nós vamos entrar numa pequena metodologia para a gente entender o raciocínio ou a lógica básica que a gente deveria seguir para fazer um correto dimensionamento de uma máquina elétrica. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente a nossa referência para a disciplina é um livro europeu, né, da União Europeia, e com base nisso ele usa algumas referências do que estão acontecendo na União Europeia, o que de certa forma funciona para nós também, porque apesar da gente ter as nossas próprias regulamentações, a gente se baseia muito nas normas europeias e nas normas americanas. Então, o que eu vou apresentar aqui para vocês, se já não está acontecendo no Brasil, vai acontecer muito em breve. Então, baseando nessa comissão de regulação, da 640 de 2009, a primeira coisa que tem que aparecer, seja no site do fabricante ou alguma referência de onde o cliente pode acessar esse material, são as descrições, as informações básicas de cada motor. Sendo que essas três primeiras identificadas aqui em cima, que seriam, né, a eficiência, a plena carga da máquina elétrica, a eficiência de acordo com a classificação I3E e o ano de fabricação, elas têm que ser identificadas nos dados de placa do motor. Isso já é uma demanda em função do que a gente chama de ecodesign, que eu vou apresentar já já para vocês. Mas além disso, o que mais tem que aparecer? O nome do fabricante, o número do modelo, o número do par de polos e aqui as informações técnicas. A potência nominal, a frequência, a tensão, a velocidade e aqui tem uma informação nova. São informações relevantes para o descarte, desmonte e até mesmo a reciclagem da máquina elétrica. O que acontece? Não sei se você sabe, mas quando a gente compra hoje uma bateria, o fabricante ou o revendedor, o varejista que vende essa bateria, ele tem que estar cadastrado como responsável por fazer o descarte dessa bateria no futuro. Por isso que quando a gente compra uma bateria de carro, a gente entrega a bateria antiga. Existe um ciclo de reciclagem em termos da bateria e o pessoal está incorporando isso também nas máquinas elétricas. Então, quando o fabricante ele inicia o processo de fabricação, ele tem que ser responsável pelo descarte dessa máquina dali a algum tempo. Então, isso aí é o que o pessoal está chamando de ecodesign. Além disso, as informações básicas que tem que aparecer a respeito desse motor são as informações a respeito de operação, independente da altitude, temperatura e condições do ambiente, se o tipo de refrigeração é a ar, se é ar forçado, se é refrigeração líquida, a temperatura máxima de operação e se essa máquina ela está predisposta a trabalhar em algum ambiente adverso, por exemplo, uma carcaça anti-explosão ou algum ambiente que possa conter esse tipo de problema. Essas curvas que eu estou apresentando para vocês, elas já entram na diretiva de 2009-125, também da EC, União Europeia, onde ela regula basicamente 4 categorias, cada uma delas identificada nessas curvas, onde aqui a gente percebe que a gente tem a relação de potência com eficiência. Então, quanto maior for a potência da máquina, mais alta tem que ser garantida a eficiência desse dispositivo. E aí a gente classifica de IE1 até IE4, sendo que de 200 kW até 1 MW, do IE1 ele tem que ter uma eficiência de 94% ou acima disso, para o IE2 95%, para o IE3 96% e para o IE4 96,7. Então a gente tem cada uma dessas classificações indicadas para cada tipo de motor. Eu não vou entrar no mérito aqui de discutir sobre em que condições cada uma delas entra, mas é importante vocês saberem isso porque hoje a regulamentação ela já não está mais aceitando qualquer tipo de máquina. No caso do Brasil, a gente ainda tem as máquinas da linha branca que são máquinas muito ineficientes. Linha branca são os nossos eletrodomésticos. Então, se a gente pegar, por exemplo, um ventilador de teto, um compressor de geladeira ou o motor de uma máquina de lavar roupa, o motor da máquina de lavar louça, são máquinas muito ineficientes e o Brasil ainda aceita isso, porque é uma máquina muito barata de ser fabricada e acaba incorporando no eletrodoméstico que o eletrodoméstico também fica mais barato. Lá na Europa isso já não é uma realidade, então o pessoal já está trabalhando em termos de eficientizar todo o processo de produção de qualquer equipamento, incluindo o conversor de energia que é a máquina elétrica. Aqui é uma ilustração do que eu falei com vocês a respeito do ecodesign,
que seria definir o ciclo de vida de uma máquina elétrica, do conversor de energia, desde a sua fabricação até o seu descarte. Então a gente começa desde a identificação dos materiais que vão ser utilizados, seja o aço silício, seja o cobre, seja até os papéis isolantes que são usados na máquina, o desenvolvimento do produto, e a tecnologia em si desenvolvidas, que vai ser utilizado para fabricar aquela máquina, ou como é que vai ser o tipo de corte, esse processo de fabricação vai gerar alguma emissão, vai gerar algum poluente, vai gerar algum subproduto que é de difícil descarte, isso é importante também. Daí a gente vai para a manufatura, que é o processo de fabricação em si. Nesse cenário está relacionado com a de energia que é gasta para fabricar essa máquina, de onde que essa energia vem. O empacotamento, o transporte e a distribuição dessa máquina. Também é importante considerando a cadeia de logística, como que essa máquina é transportada, em que tipo de veículo que ela é transportada. Isso também está relacionado à quantidade de emissões que essa máquina ela vai agregar, né? Ela vai incorporar por responsabilidade dela em função da logística de transporte. O serviço de manutenção da máquina elétrica, aí a gente chega no uso. Depois que terminar a vida útil da máquina, a gente tem que resgatar essa máquina e encaminhar para reciclagem e, se for o caso, reincluir no processo de reciclagem através dos materiais, desmontando a máquina e utilizando alguma peça que possa ser reaproveitada, e assim o ciclo se fecha. Então a ideia aqui não é restringir a ponto de inviabilizar o desenvolvimento de máquinas elétricas, mas isso ilustra bem a necessidade do desenvolvimento em termos de tecnologia de máquinas elétricas, com materiais que possam ser reutilizados, com tecnologias que sejam mais eficientes, com otimização de geometria e assim por diante. E aqui falando da metodologia, então eu quero projetar uma máquina elétrica, quais são os passos que eu devo seguir, ou basicamente qual que é a ideia que eu tenho que ter na minha mente para desenvolver uma máquina elétrica. Antes de mais nada, a gente precisa de valores iniciais. É como se fosse um algoritmo e a gente precisa de um chute inicial. E aonde que a gente vai obter esse chute inicial? Nós temos tabelas de referência, nós temos várias máquinas já construídas e, detalhe importante, né, nós não precisamos que esses valores iniciais sejam os valores finais. Nós só precisamos que ele esteja ali numa ordem de grandeza compatível, porque o nosso algoritmo ele vai acabar convergindo para a nossa necessidade, para aquilo que a gente precisa. Com base nesses valores iniciais, que podem ser, por exemplo, potência, torque, tensão terminal, corrente, a gente define as dimensões principais da máquina. Como que a gente vai definir as dimensões principais da máquina? Para isso também nós temos tabelas de referência, nós temos normas, nós temos também algumas estratégias. Por exemplo, a gente pode utilizar, conhecendo a tensão terminal, a gente pode utilizar a tensão induzida para definir as dimensões dessa máquina. Ou até mesmo conhecendo o torque que a gente quer de saída, a gente pode definir essas dimensões principais. E por fim, existe uma constante C, que também relaciona a potência da máquina com essas dimensões básicas. A gente já vai discutir ela. Definidas as dimensões básicas, a gente pode partir para a definição do nosso entreferro. E a parte do entreferro ela é a mais sensível no nosso dimensionamento, porque um entreferro menor garante que a gente vai ter mais fluxo na máquina, mas também a gente vai ter mais problemas mecânicos para garantir que esse rotor consiga operar com entreferro menor. Ao mesmo tempo, o entreferro maior vai ter mais facilidades mecânicas, mas reduz o fluxo também, acaba necessitando de mais corrente e até mais perdas. Definimos depois o tipo de enrolamento: concentrado, distribuído, imbricado, concêntrico, slot fracionado, dependendo da demanda da máquina e o que a gente quer em cima dessa máquina, se é densidade de potência, se é operação com inversão de frequência, se é ter um conversor eletrônico ou até mesmo conectado diretamente na rede. A gente consegue efetivamente definir a densidade de fluxo no entreferro, que é um dos principais parâmetros quando a gente estiver dimensionando uma máquina elétrica, pois é a densidade de fluxo no entreferro que vai dar para a gente o norte a respeito da tensão terminal e também do torque produzido dentro da máquina elétrica. Com base nisso, nós definimos o número de enrolamentos que essa máquina vai ter, e aqui o livro define esse fator de saturação.
Esse fator de saturação está relacionado à anisotropia do material ferromagnético. Então significa que eu posso ter alguma região da máquina que ela sature e outra região que não sature. Por exemplo, a sapata do meu dente ela pode ter uma densidade de fluxo muito maior porque está ali em contato direto com o entreferro e acaba saturando, e a parte da coroa, onde o fluxo principal da máquina é conduzido, ele não satura. O que acontece é que esse fator de saturação ele acaba se tornando um índice positivo para a máquina elétrica, ou seja, a saturação nem sempre é um índice é um fator negativo para o projeto da máquina elétrica, porque ele pode mudar não só o perfil do fluxo enlaçado, mas também com o comportamento em termos de torque. Então a gente pode, por exemplo, deixar de ter um torque pulsante em função de uma saturação em alguma região da máquina, o que poderia vir a ser um problema. Então nós tínhamos um valor esperado de densidade de fluxo no entreferro e agora definidos os parâmetros a gente consegue efetivamente calcular qual que é esse valor de densidade de fluxo no entreferro para que a gente possa evoluir nos nossos cálculos. Determinamos a largura do dente. Aqui o número de ranhuras também vai estar associado. Com base nisso, as dimensões básicas da ranhura, as tensões, o nosso circuito magnético, seja em termos de relutância, seja em termos de elementos finitos, mas a gente consegue definir qual que é a contribuição da lei de Ampère, seja no dente, seja na coroa, seja no entreferro, seja no rotor. Aqui as nossas tensões magnéticas, dadas pela lei de Ampère. Com o circuito magnético pronto, nós definimos um novo índice de saturação, que seria esse αi. Com esse novo índice de saturação, nós precisamos novamente calcular a nossa densidade de fluxo no entreferro. Realizamos esse processo algumas vezes até convergir, como se fosse uma função não linear, então a gente precisaria de realizar esse processo iterativamente algumas vezes até convergir. Em algumas situações, quando o projetista ele já sabe o que ele está fazendo, ele converge rapidamente. Podemos, depois disso, definir as demais dimensões da máquina, por exemplo, a altura do rotor, a altura da coroa e o caminho magnético efetivamente. Fechamos então com a definição do número de espiras efetivamente que a gente vai precisar nessa máquina. Determinamos assim os diâmetros externos e internos. E aí a gente consegue fechar e calcular qual que é o torque da máquina. Se esse valor não for o que a gente queria projetar, a gente volta lá para cima de novo, recalcula os valores das dimensões básicas dessa máquina e começa a nossa metodologia de novo até a gente convergir naquilo que a gente espera. O que é importante a gente falar dessa metodologia nossa? Isso é uma forma da gente fazer, não significa que é a única forma de ser feito. A gente pode utilizar caminhos diferentes para chegar no mesmo resultado, ou às vezes a gente já tem alguma restrição de diâmetro externo ou até do diâmetro interno da máquina elétrica, o formato que ela vai ter, a profundidade que ela vai ter. Então isso aqui é mais um norte para a gente entender tudo que a gente precisa ter em termos de conceito da máquina elétrica durante o seu processo do que o projeto da máquina em si. Além disso, a máquina elétrica é um projeto multivariável, não existe apenas uma solução. Qualquer um desses parâmetros que a gente alterar, a gente pode ter uma máquina com uma característica diferente. E se a gente adicionar fatores externos aqui, por exemplo, a massa importa, o custo dessa máquina importa, ou até mesmo a eficiência dela também importa, então a gente adiciona outros 3 fatores que vão dar um peso totalmente diferente nessa metodologia. Na prática, o que é importante? A gente desenvolver algum algoritmo de otimização em cima de uma metodologia, pode ser essa que eu apresentei aqui para vocês, para conseguir dar um peso maior em cada uma dessas variáveis que a gente tem interesse. Se eu quero fazer uma máquina barata, eu vou montar a minha metodologia, minha função de dimensionamento e vou tentar dar um peso no custo e dimensionar ela nesse sentido. Então, para auxiliar, só para vocês terem ideia de como que são esses valores iniciais, aqui eu apresento algumas tabelas para dar um norte para vocês a respeito da densidade de fluxo divididos em 4 tipos de máquinas. Então as máquinas assíncronas, as máquinas de indução, as máquinas síncronas de polo saliente e de polo não saliente e as máquinas CC. Aqui ele dá um norte mais ou menos em termos de densidade de fluxo no entreferro. Na máquina assíncrona está de 0,7 a 0,9, isso aqui é fundamental de pico. Na máquina síncrona de polo saliente de 0,85 até 1,05, ou seja, na máquina síncrona a gente tem uma densidade de fluxo maior do que na máquina de indução. Em compensação, na máquina síncrona também a gente tem um entreferro maior do que na máquina de indução.
O mesmo se repete para a máquina de polo não saliente e para a máquina CC, geralmente o fluxo é mais baixo, mas pode chegar a índices tão grandes quanto na máquina síncrona. Já dentro do estator, a gente tem a coroa, o dente, os índices, os valores de densidade de fluxo eles são maiores, compatíveis com a curva HB do material ferromagnético. Nós temos a coroa do rotor, também com uma densidade de fluxo maior, mas para nós o que é mais importante aqui são os valores básicos de densidade de fluxo no entreferro. Valores de densidade de corrente superficial e densidade de corrente linear, respectivamente, J e A, também são muito importantes quando a gente estiver falando no projeto da máquina elétrica, pois o J vai indicar diretamente qual a quantidade de corrente que a gente pode circular nessa máquina, é dado por ampere por milímetro quadrado, e aqui também ele apresenta para cada um dos tipos de máquina e também, olha que interessante, ele relaciona o tipo de refrigeração que essa máquina vai usar. Vamos pegar aqui, por exemplo, no caso de uma refrigeração a ar, a nossa densidade de fluxo de 3 a 5 ampere por milímetro quadrado, numa máquina síncrona. Agora, se a gente utilizar, por exemplo, uma refrigeração líquida a água, esse 3 a 5 ele passa para 7 a 10. Ou seja, a potência da máquina está intimamente relacionada com a forma ou a capacidade que a gente tem de remover calor que está sendo produzido no interior da máquina. Então eu posso até conduzir num condutor bem pequenininho uma quantidade absurda de corrente, desde que eu consiga remover o calor desse material e esse material ele acabe não degradando. É claro que isso vai implicar também numa tensão maior, porque a gente vai ter uma queda de potencial muito grande nesse condutor. E aqui ele não poderia deixar de fora a indicação de hidrogênio, que é como basicamente as máquinas síncronas em geração funcionam, a refrigeração a hidrogênio ou a hélio. Ele coloca também para a gente as máquinas de ímã permanente, onde a gente tem aqui alguma orientação em termos de densidade superficial de corrente, do que mais ou menos deve ser utilizado. E aqui nas máquinas de indução, os valores. Geralmente na máquina de indução eles têm que usar um valor um pouquinho mais alto, porque como o fluxo de rotor ele vem do estator, acaba que a parcela útil, digamos assim, do cobre para produzir trabalho, ela fica prejudicada. Então a refrigeração a ar na máquina de indução ela tem que ser muito bem projetada para aguentar essa densidade superficial de corrente maior. Já a densidade linear de corrente, ela vai relacionar a quantidade de correntes distribuída sobre a superfície do rotor. Em termos físicos, ela não tem muito significado, mas ela tem uma relação direta com a intensidade de campo magnético, basicamente relacionando a intensidade de campo tangencial que vai apresentar para a gente o valor da tensão superficial do tensor de Maxwell. Quanto maior for a nossa densidade linear de corrente, mais torque a máquina vai ser capaz de produzir. E é claro, isso também vai estar relacionado com a refrigeração do sistema. Então, quanto melhor for minha refrigeração, mais corrente eu consigo passar e naturalmente a minha densidade linear de corrente ela vai aumentar. O meu fluxo ele vai acabar aumentando. Então, essa variável ela vai entrar para a gente basicamente quando a gente estiver falando de torque. Para isso eu tenho essa segunda tabela que apresenta exatamente os mesmos valores de densidade linear de corrente mostrados na tabela anterior, confrontando os valores de densidade de fluxo também apresentados na outra tabela, e a multiplicação desses dois aqui vai dar um resultado em termos de tensão superficial no rotor, que vai dar para a gente o valor de torque de cada uma desse tipo de máquina. Aqui ele apresenta três valores, justamente para a gente ter uma noção média do que seria para cada aplicação, mas são valores básicos que vão auxiliar a gente no projeto da máquina elétrica. Além disso, algumas informações importantes. O aumento do número de polos em relação à massa da máquina. Em geral, aumentar o número de polos aumenta a massa, só que ao mesmo tempo existe um trade-off, porque aumentar o número de polos aumenta a frequência. Aumentar a frequência significa que a gente pode, mantendo a mesma tensão terminal, reduzir a densidade de fluxo. Com base nisso, então a gente conseguiria diminuir o tamanho da máquina. Então, nessa situação apresentada, seria mantendo uma frequência constante, por exemplo, de 50 Hz. Então, uma máquina operando a 50 Hz, eu aumento o número de polos, eu faço ela girar mais lentamente. Fazendo ela girar mais lentamente significa que a minha massa efetiva ela vai aumentar. Por outro lado, se eu manter a minha velocidade constante e aumentar o número de polos, ou seja, aumentando a minha frequência elétrica, a gente percebe que a nossa massa efetiva ela cai.
Só que existe também uma curva de tendência aqui, um ponto ótimo entre o aumento da frequência e a redução de massa. Isso acontece porque se a gente aumentar demais a frequência, a gente começa também a aumentar demais as perdas na máquina. Vocês vão se lembrar lá quando a gente apresentou as perdas no material ferromagnético, elas estavam relacionadas com o quadrado da frequência. Quanto maior for a frequência, maiores são as perdas, e maiores as perdas significa que minha potência de saída ela acaba reduzindo. Então eu preciso de aumentar o meu material para conseguir mais potência para compatibilizar. Por isso que a curva ela não cai indefinidamente. Aqui uma outra curva só para relacionar a potência de saída com a velocidade de rotação. O que é diferente da curva anterior é que no caso anterior a gente mantinha a velocidade de rotação constante e aumentava o número de polos, aumentava a frequência, e nesse caso a gente está aumentando a velocidade de rotação, mantendo, por exemplo, o número de polos constante. Nessa situação, a gente une as duas curvas anteriores e a gente percebe, né, que o aumento da rotação da máquina, ela também era de se esperar o aumento da frequência elétrica, ela vai reduzir a massa e aí a gente consegue uma densidade de potência muito maior. Geralmente, quando o objetivo é densidade de potência, produzir uma quantidade razoável de potência num volume e numa massa bem pequena, a gente precisa aumentar a velocidade de rotação. Isso porque aumentar a velocidade de rotação, a gente reduz o fluxo, reduz a densidade de fluxo. Reduzindo a densidade de fluxo, a gente pode reduzir a área efetiva do material ferromagnético. Reduzindo a área efetiva do material ferromagnético, a gente pode reduzir o volume total. Aqui, como eu comentei com vocês, a literatura ela apresenta uma constante C, aqui identificado como C mecânico, que apresenta a relação entre a potência desenvolvida, a potência de saída na máquina, com uma relação geométrica. Então, com base na definição desse valor, a gente consegue, por exemplo, tirar as dimensões básicas de uma máquina elétrica. Pegando aqui, por exemplo, uma máquina de 100 kW, dividido pelo número de par de polos. Vamos considerar que essa máquina só tenha 2 polos. Então, o par de polos vai ser 2. Então, o valor efetivo no meu eixo X seria de 50. Então, nós estaríamos mais ou menos por aqui. Então, em 50 no eixo X, a minha constante C para o número de par de polos ela estaria em torno de 125, 150. Então, esse vai ser o valor que depois eu vou utilizar, eu vou mostrar o equacionamento para vocês, para conseguir efetivamente dimensionar a minha máquina elétrica. As dimensões básicas elas podem surgir com base nesse gráfico e nessa constante C. Por fim, essa tabela ela também resume uma dúvida muito comum em termos do passo da ranhura para o diâmetro ou para o perímetro efetivo que a gente tem no entreferro. Então aqui só a título de informação, então a máquina assíncrona, o indicado aqui de passo da ranhura é de 7 até 45 milímetros, na máquina síncrona de 14 a 75 e na máquina CC de 10 a 30. Lembrando que aqui nós estamos falando dessas máquinas que são industriais, nós estamos falando de linha de produção. Se a gente for falar do desenvolvimento de alguma máquina especial, ou até mesmo dessas novas máquinas que estão sendo fabricadas para veículos elétricos, a gente tem uma liberdade e isso aqui para a gente se torna uma referência, um ponto de partida. Mas não significa que tem que ser mandatório e a gente tem que fechar a nossa máquina com o número de ranhuras que está apresentado aqui, ou na verdade com o passo de ranhura que está apresentado aqui.